Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Pod do Bel, iniciativa do Centro Cultural Belchior e também com apoio cultural da Secretaria da Cultura de Fortaleza e Instituto Cultural Iracema. Comigo aqui Isaac Cândido e hoje a gente conversa com Marcos Brites, né Isaac? Que agora ele mudou o nome, tá Marcos Café, ele vai falar um pouquinho disso aí. Nelson, queria começar aqui. O Marcos Café pertence à minha geração de cantores, de compositores, e eu já queria começar. O Marco, quando estava em algum dos festivais que a gente estava participando, a gente já sabia, por conta do timbre de voz que ele tem, da forma que ele cantava, esse intérprete fabuloso, que ele sairia com um dos 3 prêmios, entendeu? Marquinhos, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui. Obrigado. Você, para mim, acho que é um dos maiores cantores que eu conheço. Você tem um timbre de voz fabuloso. Então, fico muito feliz aí do Centro Cultural, daqui, né, ter feito a seleção aí, ter colocado você nessa cadeira aí pra gente falar um pouco aí da sua trajetória. Então seja bem-vindo. Muito obrigado. Beleza, eu falei o sobrenome porque a gente costuma dizer para as pessoas que estão conferindo o nosso Pod do Bel. E ainda tem muito essa referência, né? Não tanto quanto algum tempo atrás, mas ainda tem muitas pessoas que conheceram no começo ainda chamam assim, mas tudo bem, o nome é o Marcos mesmo. Beleza, você falou aí no começo, como foi o começo de tudo, a música na sua vida? Nelson, eu sou um artista solo, assim, né? E quando eu falo solo, não é porque eu trabalho isoladamente por querer, é sobre a questão do meu ambiente de nascimento, né? Eu não tenho artistas na minha família, nem pai, nem mãe, nem irmã, nem tio, enfim. E não tenho pessoas ligadas ao ambiente da cultura. Então, quando eu surgi nesse nosso período, eu surgi num ambiente onde quase todos já faziam parte de alguns grupos, ou tocavam seu instrumento e cantavam, eram compositores, enfim. E eu cheguei assim, caindo meio que, não de paraquedas, mas assim, mas chegando sem ter ninguém que me apresentasse, né? Eu cheguei, quando viram, eu já estava ali, né? E com o passar do tempo fui sendo recepcionado, bem recepcionado, mas assim, essa porta ou essa janela de ter alguém da família que já é da área, que pode te ser uma referência, funcionar como uma referência para você, eu não tive. Então tudo comigo foi só, e foi conquistando as pessoas pelo trabalho mesmo, pela presença, pela disponibilidade, enfim. Pela interpretação tão linda, né? Timbre de voz tão específico. Sobre esse aspecto da interpretação, despertou-se um ciúmezinho no começo, sabe? Mas tudo bem, já foi. Você falou no começo outra vez, a Rua Assunção foi preponderante para isso, né? Sim. Conte pra gente a história, por favor. Eu nasci e me criei na Rua da Assunção, que é no centro da cidade, e a minha família não tinha conexões com fazer cultural nenhum, a não ser as questões comuns, tradicionais, de maracatu, dos cortejos de maracatu, de reisados e tal. Então, as manifestações culturais das quais eu participava eram essas manifestações. Depois que a música retomou a minha vida, que começou com 4 anos de idade, e inclusive outro dia eu estava falando sobre isso, que eu não sei por que foi que foram me levar para o programa, porque eu acho que eu já deveria demonstrar alguma aptidão e alguma vontade de ser artista. Programa de calouros? Programa de calouros, 4 anos de idade, a pessoa ia cantar debaixo dos caracóis dos seus cabeças. Mas ganhou algum prêmio? Nada, não ganhei nada. E depois que a pessoa se apresentava, as crianças, era todo infantil, né? Depois que as crianças se apresentavam, ainda tinha que subir num pau de sebo para pegar um papel lá em cima para saber qual era o prêmio, né? E como era bancado por uma indústria de massas, então você levava ali um macarrão, um biscoito, era um negócio assim, né? Mas era muito estimulante, assim, porque era uma oportunidade, tipo um show da Xuxa, né? Um show da Xuxa antigo. E o fato de estar ali morando na Rua Assunção foi preponderante porque eu sempre consegui me manter próximo de onde estavam acontecendo as coisas da cultura, né? Então, quando ingressei no coral da Universidade Federal, isso me trouxe para perto da universidade, para perto dos equipamentos de cultura. Então, por mais até que eu não fosse um artista, eu seria um consumidor, né? Porque eu estava por perto de tudo. Então esse locus meu estando ali foi fundamental para que eu também conseguisse me inserir, conhecer a rádio universitária, né? Que foi o berço de... E ali, viu, Nelson, ali bem perto da casa do Marcos
do Marcos Café, nós tínhamos um centro cultural chamado Marcílio Homem. A gente tinha um centro cultural que era a casa do Marcílio Homem, onde todo mundo convergia para a casa do Marcílio. Do Daer, né? Santa Maria. Porque o Marcílio acompanhava todo mundo. O Marcílio sempre foi aquele instrumento, aquele multi-instrumentista que... O que você inventasse de cantar, ele pegava o violão e já saía acompanhando. E era ranzinza, né? Quando ele gostava, ele não gostava. Quando ele não gostava também. E o Marcílio foi meio que responsável, assim, pela iniciação, né? Eu acho que ele foi um bom professor para vários. Acho que a Mila está inserida nesse contexto. Isso. Né? Eu creio que também que num tempo antes, o Jabuti morava lá com a família dele. Meu vizinho. Edmar, meu vizinho. Isso, entendeu? Era isso que eu ia... Né? E era engraçado no Marcílio, não sei se você lembra disso, Marcos. Todo mundo ia pra casa do Marcílio à tarde, aí tinha uma hora que todo mundo tinha que voltar pra casa. Aí ninguém queria sair daquele movimento ali, porque quando saía, bicho, aí certamente quem ficava meio que falava mal, meio que ficava uma tesourava. Fofoca. Tinha uma pequena língua afiada, né? Isso. Várias vezes a gente teve que sair coletivo em bloco. Vamos sair todo mundo uma vez, né? Que ninguém fala, vai ter ninguém pra falar. Mas era um convívio sempre muito saudável e isso me alimentou muito, né? Independentemente da questão da infância, que foi com 4 anos. O fazer musical sempre esteve por perto, né? E eu não tinha, logicamente, que consciência disso, como não tinha outras consciências que a gente vai desenvolvendo pelo decorrer do tempo, né? Inclusive a consciência de como compor um repertório, de como pensar num disco, né? Transformar um repertório de um show num disco, o que é que você vai selecionar para produzir um disco, como você vai produzir, qual é o público que você vai querer atingir. Então essas coisas você vai aprendendo quando você não tem uma escola que te forme dessa forma, você vai aprendendo fazendo, né? Certo. E a experiência no coral da Universidade Federal do Ceará? Foi fundamental para uma série de questões. Você entender que o seu instrumento, ele se insere harmonicamente, né? Você enquanto cantor solo, você só se identifica, né? Pela unidade. Então, quando você ingressa no coro, você consegue compreender a função da voz harmônica, né? E você passa a aprender a ouvir as outras vozes, a entender a função da sua voz naquele contexto. E é um exercício de solidariedade, exercício de coletivo, um exercício de fazer arte coletivamente, né? Isaíra Silvino. Isaíra Silvino. A grande mestra que... A Isaíra, ela... Eu acho que de todas as coisas, aqui ela... representava menos seria o fato de ser maestrina, né? Porque eram lições de vida, o tempo inteiro, lições de vida, né? Lições de convívio, lições de pertencimento, lições de luta, lições de defesa de direitos ali, no coletivo, todas essas matérias eram colocadas ali, né? E logicamente que eram revestidas da música, né? Mas... Certo. Nessa sua participação no coral, você chegou a sugerir alguma música para entrar no repertório? Como era decidido o repertório? Não. A Isaíra já chegava, até mesmo porque chegavam algumas canções que já vinham arranjadas, né? Então, não, sugerir repertório pro coral, não. Teve canções do coral que eu aproveitei em projetos meus, né? Mas eu sugeri, não. Marcos, teve um momento na sua carreira, eu me acompanhei ali de perto ali. O Isaac era vizinho também, né? Morava nas próximas... E o Marcos Dias também. Marcos Dias. Que teve uma hora que você começou a ser, tipo assim... O que eu acho que isso acontece até hoje é um querido para interpretar as músicas, né? Então você tem uma passagem muito bacana aí por interpretar vários compositores, né? Então eu queria que você falasse aí um pouco dos festivais que foram bem significativos para você e um pouco dos compositores que você trouxe ali, já que você se apresenta mais como intérprete. Você também compõe, Marcos? Como é que tá? O exercício pouco, da né, composição. Isaac? Muito pouco. Eu acho que a composição é um exercício de uma responsabilidade, de uma competência que eu não tenho, assim, que eu não domino, porque você e outros colegas nossos escutou o Galo cantar aqui, já tem o estímulo para uma composição, né? Já tem um mote para uma composição, daqui a pouco ela está pronta. Eu acho que esse é o compositor, mas é muito sofrido para mim compor. No ambiente da publicidade, não. A publicidade, o raciocínio da publicidade é outro, né? Então é você pegar uma série de elementos e você sintetizar numa canção que seja, né, pegajosa, que seja fácil de aderir. Aí isso aí eu consegui fazer durante um bom tempo, largamente, com esse mesmo estímulo, né? Cantou o Galo ali, mas música, não. Esse raciocínio, assim, você tem que dissertar sobre ele, não, sintetizar para mim deu. Então fala da sua passagem pelos festivais, dos compositores que você... Isaac, assim, naquele momento que a gente estava aqui na música, e como eu falei no começo, eu não sou instrumentista, não sou compositor, né? Não tenho essa
presença na minha formação. Então eu fui me formando na música do Ceará através de vocês. Foi com o convívio de vocês, né? E aí eu queria fazer um parêntese antes de chegar no meu momento atual. Eu queria fazer só um parêntese porque, para mim, estar aqui com vocês nesse momento é muito simbólico e mexe com uma série de emoções minhas assim que eu não sei entender. Eu não estou entendendo muito bem essas emoções. Nós estamos dentro de um equipamento, Centro Cultural Belchior, gravando um programa que tem Pod do Bel. E para mim, a minha relação com o Belchior foi uma relação intensa durante um período e depois ela se diluiu porque o objetivo do encontro, né, foi cumprido. Mas assim, para mim, quando eu chego nos lugares e as pessoas visualizam o mito Belchior, eu fico muito feliz e orgulhoso por isso. Mas assim, eu fico tentando voltar no tempo para entender como foi que eu, enquanto uma pessoa que estava próxima a ele, não tinha essa dimensão do tamanho que ele tinha. Entendeu? Eu só tive a dimensão do Belchior depois que ele não estava mais aqui, né? Eu não sei se esse é o fenômeno do desencarnar, né? Mas, para mim, ele é o Belchior que eu encontrava em algum canto e chamava assim, dava aquele sorriso, daqueles furinhos aqui, né? Aquele sorriso, ficava aquele furinho aqui. Professor! Acho que ele chamava a gente todo mundo de professor, né? Professor, e chamava e conversava com muita leveza. E na minha vida, o Belchior deixou um enigma, que eu acho que eu desvendei, mas desvendei tarde. Desde que nós nos encontramos para pensarmos na possibilidade da distribuição do Matisse, que foi o disco que eu fui produzir lá em São Paulo, que foi aí onde eu encontrei, enfim, de uma forma mais próxima, porque o ateliê dele era algumas quadras do estúdio. E ele foi pro estúdio, ele fez a minha direção lá no estúdio, é uma coisa que eu ia lhe colocar, né? Até que eu saiba, até porque ninguém me falou o contrário, eu fui o único artista que foi dirigido por ele, né? Dirigido, né? Eu não tive a participação dele. Para você ver como a coisa é, eu estava com o Belchior dentro do estúdio me dirigindo e não gravei com ele. Olha aí. Como é que pode, né? Então assim, mas tem a questão da tonalidade, né? Que para mim, para ele, eu teria que mudar o arranjo completamente para ter a participação dele. Mas o que eu queria dizer é que você ter essa percepção da dimensão do cara, quer dizer, a presença dele, a obra dele, tudo o que ele simboliza para um zilhão de pessoas, que faz com que uma série de outras coisas sejam movimentadas, né? Mesmo ele não estando aqui, né? Então, o Centro Cultural Belchior, o Pod do Bel, tudo em função da obra do Belchior, do nome que ele construiu, né? E eu fico muito feliz pelo tempo, assim, depois de eu ter entendido tudo isso, eu fico muito feliz pelo tempo que a gente conviveu, fico feliz por ele ter ido me dirigir no estúdio, fico feliz pelos vinhos que a gente tomou depois para comemorar as gravações. Enfim, foram muitos encontros. E também a temporada que nós fizemos de lançamento do disco dele, do Vício Elegante, eu não tenho um único registro, foram 3 dias de show no Sesc Pompeia, e eu não tenho um único registro para contar a história, né? Porque um monte de fotógrafo... Até mesmo que, tipo assim, hoje tem essa facilidade do celular, que você tá o tempo todo registrando, sim, tipo assim... Sim. Né? Mas no Sesc eles têm o acervo, né? Eles têm o registro lá, mas eu não consegui uma única foto desse período. Então, assim, eu fico muito... É uma emoção muito diferente para mim estar aqui dentro desse equipamento, que é uma homenagem, é um tributo a uma pessoa que era tão próxima, né? Que tava aqui. Né? Então, assim, é uma sensação estranha, de muito orgulho, de muitas emoções, mas é estranho, sabe? Ô Marcos, você não gravou com ele. Não. Ele dirigiu você, mas você gravou composições dele. Como é que foi essa decisão? Assim, Nelson, eu estava em São Paulo já, porque o produtor era o Sérgio Sá. Para quem não sabe quem é o Sérgio Sá, era um compositor colega nosso, querido nosso, que já tinha ido embora para lá há muito tempo. Ele é o autor do Sonhos do Palhaço, com parceria com Antônio Marcos, e vários sucessos do Fábio Júnior, Simone, muita gente gravou. E começou como Paul Bryan, Paul Bryan, cantando né? em inglês. Aí, viu? Ó, nem fui só eu que troquei, ó. O Serginho também trocou. Pois bem, então, o que eu tava falando? Do Belchior, as músicas que você gravou. Eu cheguei em São Paulo e não tinha fechado o repertório, né? Deixando essa margem assim, porque quando você está no ritmo de edital, você tem que obedecer ao cronograma, ou então você se perde lá na frente, né? Então eu tinha que ter ido já, porque as canções já estavam arranjadas, já tinha recebido a fita cassete com os arranjos, já tinha aprovado tudo e tal, então estava indo para colocar a voz. E quando eu cheguei lá, eu tinha que produzir as 2 últimas músicas que faltavam. E aí telefonei para ele
e não sabia que ele já tinha tudo que eu havia gravado, eu não sei como é que chegava até ele, mas ele já tinha tudo. E aí perguntou o que era que eu estava fazendo lá, e eu comentei, ele perguntou, você já fechou o repertório? Eu falei, não, Belchior, não fechei. Aí ele gravou para mim uma fita cassete, ele selecionou umas canções, gravou numa fita cassete e me entregou. Aí aonde eu estava hospedado, era a casa de pessoas amigas, eu ouvi, e aí eu gostei das duas canções, mas não sabia nem o título, que era do Coração Selvagem, né? Falei, Belchior, gostei daquela que fala da jaqueta, do blusão, né? Ele, ok. E uma segunda, aí foi Os Filhos de Bob Dylan. Eu esqueci o título dessa aí. Dos 20 anos, Lira dos 20 anos. Lira dos 20 anos. Pronto. Então foi a segunda canção que eu gravei dele. Então, na verdade, quem acabou me ajudando, estreitando o funil das composições para gravar, foi ele mesmo, através dessas duas canções. E na Coração Selvagem foi muito engraçado, porque assim, o Belchior era muito observador, né? Assim, ficava quieto e daqui a pouco falava um monte, daqui a pouco ficava quieto de novo. Então, enquanto ele estava no estúdio, era uma atenção tão delicada, porque o Serginho, você percebeu, um deficiente visual, né, de nascença, eu acho que o Serginho era, né? Deficiente visual, com uma mesa imensa, assim, eu não sei quantos canais tinha naquela mesa imensa, dele ter que se deslocar para cá e saber onde era que estavam todos os botões para mexer em tudo aquilo, eu enxergando não conseguiria, mas enfim, e o Belchior ficava muito ligado na movimentação do Serginho, sabe, sempre com muito interesse, sempre com muito respeito e tal. E no final do Coração Selvagem, ele estava assim calado, é como se tivesse escutado a canção dele, tivesse compreendido a própria obra de uma outra forma, né? Então eu fiquei muito feliz porque, afinal de contas, era para atender, né, logicamente, inicialmente as intenções do compositor, né? E ele gostou do resultado final? Gostou demais. E sim, ele era muito fã do Serginho também, né? Você trabalhar com o Sérgio é meio mágico, né? Era, né? Belchior faleceu em 1º de abril, final de março, né? Serginho faleceu em outubro do mesmo ano. Então, assim, os dois se encantaram no mesmo período. Mas você vê o Serginho trabalhando, era assim, você não entendia, né, como era que aquilo funcionava. E ele esteve lá com a gente durante 2 dias para fazer a direção. Tanto na primeira noite ele foi para entregar a fita cassete, a gente fazia a audição das canções. Eu tenho até uma foto com ele lá, ele com charutão, e a gente fazendo uma audição das canções. E no segundo dia que ele foi exatamente para estar no aquário comigo, no aquário, gravando, não gravei nada. Como é que pode negócio? Rapaz, é interessante. E o convívio com ele, fora do estúdio, fora musicalmente, assim, sim, conversar com ele, esses papos... Conversei algumas vezes, Nelson, mas assim, o Belchior, ele se associou a uma outra pessoa para dar continuidade, dar andamento à Camerati, que era a gravadora, né? E a Camerati tinha outras pessoas que atuavam lá dentro e que na recepção, no acolhimento do trabalho de alguns colegas, eles não tiveram muito domínio. Então isso gerou muita confusão, muito problema, porque as comunicações não se faziam perfeitamente, né? E aí naquilo que você não esclarece, o ruído toma conta, né? Então foi isso que aconteceu. Mas não era exatamente com ele, né? Logicamente que ele, sendo a pessoa pública, resvalava para ele assim aquela desorganização da Camerati. Mas os encontros eram sempre muito interessantes e muito engraçados, assim. Quando eu recebi a primeira caixa do Matiz, que foi o disco que eu fui gravar, eu estava no Rio com a Carla Carina, que estava produzindo o disco dela. E eu fui fazer uma direção, só a direção vocal da Carlinha. E aí, a primeira tiragem assim do Matiz, eu recebi ele me entregando, né? Que ele estava vindo de São Paulo, tinha saído, aí ele chegou lá, tá aqui o filho, no escritório do estúdio GPS, que era lá bem pertinho do hotel onde a gente estava. Aí entregou a caixa e depois fomos comemorar, porque tínhamos iniciado o projeto com a Carla e ele tinha me entregue a caixa do Matiz, né? Matiz, que é uma música do Davi Duarte. Que é uma música do Davi Duarte. E aí depois nós fomos comemorar num restaurante que tinha lá perto, no Barra Grill, lá no Rio de Janeiro. Engraçado você lembrar dos detalhes de algumas coisas assim, né? Que nem sabia que eu lembrava disso. Pois é. Mas uma noite assim muito bem-humorada, todas as pessoas na mesa, sabe? Numa celebração muito positiva. Então sempre que eu encontrava era assim. Não tinha momento ruim, não. Bom papo. Sempre. Marcos, e com os nossos grandes ícones da nossa música, tem mais alguém? Tem o Fagner, sim, também? Você tem não. Aí, aproveitando essa sua pergunta, eu quero conduzir num outro sentido. Falando que quando eu cheguei, só retomando, né? Que quando eu cheguei aqui na nossa contemporaneidade, não sendo compositor e nem sendo instrumentista, eu fui ali me encontrando com as canções de quem estava no meu redor, do Marcílio, de tantas outras pessoas. E assim, Isaac, eu sempre me
me questionei muito e eu sempre me critico muito, né? Eu gosto sempre de me ouvir e ouvir o que eu fiz e por que eu fiz aquilo. Então, com o passar dos anos, quando eu fiz a migração do Brito com Café, não foi só uma mudança de nome. Era uma mudança de perspectiva minha mesmo. Já tem 17 anos, né? Foi 2007. Então, eu tinha uma sede de me descobrir. Eu primeiro sabia que eu era um artista de Fortaleza, porque tinha os meus contemporâneos e os meus conterrâneos que estavam ali me abastecendo do conteúdo e daquela estética que eu estava inserido ali mesmo sem saber. Mas eu tinha necessidade de saber quem era o Marcos do Ceará. Né? Como nasci em Fortaleza, me criei em Fortaleza no asfalto, né? Eu não tinha nenhuma vivência, nenhuma percepção. A minha relação afetiva com o Ceará praticamente não existia, que eu falo vivenciar o Ceará, né? Vivenciar a temperatura, vivenciar o dia a dia das pessoas, vivenciar a feira, vivenciar o sertão. Eu não tinha vivência de sertão. Então comecei a tentar descobrir qual era o meu gibão, né? Como é que era o meu gibão, né? Poético, né? Mas eu fui atrás de descobrir qual era o meu gibão. E foi naqueles 11 anos de defesa da obra do Humberto Teixeira, através das narrativas do Humberto Teixeira e dos convites que surgiram para levar o show, né, o Humbertos, para algumas cidades de interior e algumas regiões, foi que eu fui descobrindo como é que era, como é que é o Marcos do Ceará, não o Marcos de Fortaleza, como é que é o Marcos do Ceará. E aí me descobri a minha capacidade de representar essa regionalidade de uma forma que não fosse tão comum. Nem tem como ser comum, né? Meu timbre é meio incomum. Mas, assim, poderia levar traços da tradição dessas interpretações para o meu cantar. Mas não, eu fui me descobrindo dentro dele, né? Eu queria descobrir o Marcos do Ceará e não colocar o Ceará, né? Fazer com que as influências do Ceará chegassem até o Marcos. E aí veio o segundo momento. Descoberto o Marcos cearense, cadê o brasileiro, né? Como é que eu vou me inserir com essas descobertas dentro do cenário brasileiro, assim, para a minha satisfação? Então, no decorrer dos anos, esse exercício de mentalização e de estudo, fui avaliar todos os repertórios que eu já tinha constituído de shows e observei que, durante toda a minha carreira, em todos os repertórios, até nos repertórios em que eu levava música autoral, eu transportava muito de samba. Era samba de Djavan, era samba de João Bosco, eram os sambas mais bem elaborados do mundo, mas esteticamente eram sambas. Eu nunca tive um único show que não tivesse samba. Então, assim, fora as questões que inserem o samba dentro de um contexto estético muito específico, eu me descobri um intérprete de samba, porque isso me motiva. Essa narrativa me provoca, essa narrativa me emociona, né? Então, assim, tudo que eu gravei foi muito importante ter gravado. E me entreguei inteiramente ao que eu fiz. Mas se você me perguntar onde é que eu me insiro no mercado agora, eu me insiro no mercado do samba. O Marcos, com relação à questão do coral da UFC, você não sugeriu o repertório. Como foi compor esse repertório, tanto do Humbertos quanto do show posterior, que foi dedicado ao samba brasileiro? Nelson, do Humberto Teixeira, como é que eu faço um trajeto aqui mais curto para a gente chegar lá? Eu tinha finalizado uma temporada com determinado repertório que eu não estou lembrando agora. O Música Brasileira, pronto. Tinha encerrado a temporada do Música Brasileira e eu sou movido pelo desafio de pensar em repertórios. Eu não sou compositor, né? Então, assim, preciso buscar o repertório e entender ali qual é o momento de eu executar esse repertório, aquele, e se aquilo tem a ver comigo. Então, quando foi no finalzinho de 2004, lembrei. No finalzinho de 2004, eu encontrei uma matéria do Calé. O Calé ia produzir um disco. Ele já tinha produzido um disco em homenagem ao Lauro Maia, lembra? Lauro Maia, 80 anos. Pronto. E ele já havia divulgado que ia produzir um disco em homenagem a Humberto. E aí aquilo dali me despertou assim a curiosidade. Deixa eu ver aqui o que é que eu já sei que é do Humberto Teixeira, né? E logicamente que você vai na memória nos clássicos, né? Aí fui no Gonzaga, né? Aí com o Gonzaga eu vi tudo que eu sabia, assim, que estava na minha memória afetiva do Gonzaga, era com o Humberto. Logicamente que uma ou outra coisa eu tive que estudar para inserir, né? Para a gente agregar a pesquisa ao repertório, né? Então, o Humberto chegou no começo de 2005, perdão, no início de 2005, o Ricardo Bacelar, ele gerenciava o Centro Cultural Oboé, a programação musical do Centro Cultural,
E aí me convidou para fazer uma apresentação no Centro Cultural Boé, no final de 2004. Qual foi o dia que ele agendou em 2005? 5 de janeiro de 2005. O que era 5 de janeiro de 2005? O aniversário do Humberto Teixeira. Então, assim, eu já ingressei nesse ambiente da poética regional com essa aura de sucesso, assim, né? De boas energias para conduzi-la. É tanto que fiquei com ele durante 11 anos, né? E não exclusivamente, no mas... repertório de samba, Marcos, quem é que você está trazendo, assim? Isaac, eu gosto muito de me inserir no contexto, reverenciando quem já faz parte dele e quem é importante para ele, né? Então, no Samba de Bamba, eu fui pegar o começo da história, pelo telefone, Jura, né? Pegando aqueles sambas mais machicheados, e fui conduzindo com alguns compositores. Mas é muito difícil quando você vai produzir um trabalho de samba, você eleger um ou outro, porque são muitos compositores maravilhosos, de cada escola, né? Cada escola de samba. São compositores de São Paulo, são compositores de outros estados também. Então, assim, com a intenção de tentar ser, né, acolhedor para todas as pessoas, você fica tendo que fazer assim optar por algumas questões ali pontuais, porque você tem um tempo de show, né? Mas do Samba de Bamba, eu destaquei o Noel, que foi quando surgiu o Rosa e Café, né? Que também foi um show muito legal, que a gente compartilhou com o MPB4 lá no BNB Clube, né? Que foi produção da Eden, né? Então, assim, eu ainda não desenvolvi nenhum projeto de samba que eu levasse nada autoral. É tudo em cima do patrimônio, né? Legal. Pensei em gravar Noel, porque Noel está quase 100% disponível, né? Mas acho que não vai rolar, não. Assim. Marcos, uma observação que eu faço aqui, viu, Nelson? Como artista da sua grandeza, do seu conhecimento, né? Uma pessoa que estuda, que fala que tudo que vai fazer, ele pesquisa, né? Tem um profundo... Né? Já que eu não componho, não toco. Mas isso é bacana da sua postura aí, porque o que eu observo hoje, que os artistas hoje, pelo menos a turma que está fazendo hoje, eles querem fazer um pouco de tudo e acham que sabem fazer tudo. Sim. Né? Uma das coisas mais grandiosas do meu repertório, das coisas que eu faço hoje, é saber que eu não era letrista. Então você assumir essa postura, não, eu não sou compositor, eu sou um intérprete. É o intérprete. Né? O Marcos, realmente, como eu falei aqui no começo, é um dos maiores que eu conheço, um dos timbres de vozes mais lindos, né? E eu acho tão elegante assim, quando você coloca, esclarece essa forma de saber o que é que você faz de melhor, né? E não querer abraçar um todo desse campo. E eu sinto muita falta nisso hoje nessa geração que está chegando, né? Não sei pelo fato das informações estarem chegando de todos os lados o tempo todo, né? Essa grandeza de falar, não, bicho, eu faço melhor isso aqui. Sim. Você tem uma opinião a respeito disso aí? O que eu acho assim, nesse momento agora, quando nós surgimos, a gente não tinha nada da multiplicidade de escolas que temos hoje, né? Escolas de formação técnica, de formação de nível superior, temos diversas escolas. Então a gente acabava concentrando muito as atenções. A nossa feitura de arte, de música, é como se historicamente ela tivesse desatrelada do audiovisual, desatrelada do cinema, né? E essa moçada que veio depois, por ter ingressado em cursos multidisciplinares, eles percebem o fazer artístico deles inseridos quase que ao mesmo tempo, né? Então a música está inserida no cinema, que está inserida no teatro, que está inserida na dança. Eu acho isso fantástico. O que eu acho importante é só não perder o foco. Porque às vezes eu saio para assistir um trabalho ou outro, e são trabalhos que são colocados publicamente como musical. O trabalho musical é ok. Mas a cenografia, a iluminação, enfim, o adereço que está no entorno da música supera a música em muito. Entendeu? Então, assim, o que não pode é perder o enfoque. Se eu estou fazendo um espetáculo de dança onde a música se destaca mais do que a própria coreografia, né? Então, assim, isso aí eu percebo às vezes, né? Não é sempre, mas eu acho fantástico. Marcos Café no Pódio do Bel, conversando aqui com a gente da sua trajetória artística. Você falou de escolher o repertório dos shows, escolher cenário, essa coisa toda da produção que você também participa ativamente. E a escolha dos músicos? Como os músicos que você já trabalhou e com quem você trabalha atualmente? Complementando essa história, viu, Nelson? Tem mesmo que para os intérpretes é mais complicado porque eles dependem sempre de um músico, né? E você
ter que escolher um músico ou outro pela especificidade da estética é um trabalho delicado, assim, porque toca no afetivo, né? Se eu vou fazer um trabalho... Eu nunca mais fiz trabalho com banda, né? Porque são os regionais de samba e choro, né? Eu vou viajar agora para participar de um evento no interior e nenhum dos músicos que estão inseridos no grupo já tocaram comigo assim em outras perspectivas, né? Sempre tocam comigo nos trabalhos referentes ao samba e ao chorinho. Então, nesse momento agora que a gente já tem os músicos específicos para cada trabalho estético, a gente precisa atuar com quem é de quê, né? Então, não posso pegar um músico que é um guitarrista de blues e levar para um trabalho... Ok, poderia ser fantástico, se ele quisesse e se nós tivéssemos tempo de planejar uma sonoridade, né, que agregue todo mundo. Mas como isso normalmente não é possível, então tenho trabalhado muito com uma moçada específica, né, do samba e do choro. E dos instrumentistas do passado que você destaca pra gente? Carlinhos Patriolino é só alma, né? Tanto que às vezes... mesmo se escondendo, que às vezes o Carlinhos se esconde em cena, né? Mesmo se escondendo, o brilho da execução, ele fica no ar, né? Então é um músico que eu tenho muito respeito, muito carinho, já trabalhamos muito e provavelmente tenhamos trabalho pela frente, mas assim, nesse momento agora que eu venho desenvolvendo esses trabalhos com os grupos, né? Fica mais complicado eleger um outro pessoal de trabalho, uma outra equipe de trabalho que não sejam eles. Ô Marcos, você gravou uma música do Evaldo Gouveia, Tango para Teresa. Alguma perspectiva de futuramente pensar num espetáculo com as obras do Evaldo? Já fiz, 2011. Agora, assim, você falou no Evaldo Gouveia, eu lembrei assim que, como eu falei que eu não tinha muita referência, né, porque na minha família não tínhamos essa conexão com o fazer cultural ali da Rua da Assunção, mas o Evaldo estava presente. Tava ali, né? O Evaldo estava presente, porque ele era conduzido pelo meu pai e pela minha mãe. Então, quando eu fui gravar o Tango para Teresa, eu já conhecia da minha infância, cara. Então, nas primeiras oportunidades de cantar, o Tango para Teresa já estava constando. É tanto que no mesmo ano eu gravei o Tango para Teresa 2 vezes. Gravei no meu disco, no Eu Já Vi, e depois gravei no álbum da prefeitura. Será que nós teremos alguma coisa a capela aí para ilustrar tudo isso, hein, Marquinhos? Será que o pódio do Bel vai suportar uma capela com tantos músicos tocando aqui? Pois é, então o Evaldo já fazia parte assim da história, porque veio através da minha mãe e do meu pai, né? Mas os outros colegas só foram sendo incorporados. A minha vivência com a produção musical do Ceará, quando eu falo do Ceará, pessoal do Ceará, Massa Feira, né? Com esse conjunto de obras e de referências musicais, só na adolescência, já chegando na fase adulta. Sim, vai ter mesmo a capela, porque a gente está no finalzinho. Aí aqui. Agora? É. Meu Deus do céu. Então dei uma sugestão, né? Do que a gente faz aqui. Você falou de Tango para Teresa, você lembra? Claro, mas eu tô no pódio do Bel. Cantar do Bel, né? Não, a primeira vez que vem com esse turbilhão de emoções que eu tô aqui na minha cabeça, não cantar uma canção dele. Sugerei, linda produtora, sugira uma música do Belchior para eu cantar no seu podcast. Coração Selvagem? Pode ser a música que a gente gravou e que ele dirigiu, né? Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pensa, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde. Eu quero corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me abraçar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo de me apaixonar. Tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro vir e saber que eu te amo.
Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante e coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu som e a minha fúria, e essa pressa de viver. E esse jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Oh, 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 meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo, meu bem. Bravo! Valeu, Marcos Café. Obrigado pela participação. Obrigado, gente. Marquinhos, Obrigado. arrasou. Foi nada. Como sempre, né, Nelson? Isso. Aí foi mais uma edição do Pod do Bel, iniciativa do Centro Cultural Belchior, com o apoio do Instituto Cultural Iracema e também a Secretaria da Cultura de Fortaleza, Secult4. Obrigado aí pela audiência de vocês e até o próximo. Saudações musicais.